Isso aí. Olá. Sexta-feira, 3 de julho de 2020. Eu quero deixar aqui o meu abraço virtual, né? Meu beijo virtual. Muito comovido. Muita gente mesmo, que me escreveu comentando o vídeo que eu gravei ontem e que teve uma relativamente boa visualização. Está ali, como diz o YouTube, na sua maneira peculiar, de se comunicar com os seus... Arrasou, né? Pessoas que me comoveram pela forma simpática e emocionada com que se dirigiram à minha deformação aqui de um dedo quebrado e a cara desse jeito, 2 costelas também quebradas, depois de uma queda. Eu sou diabético, sou cardíaco, a queda foi provocada por uma consequência da diabetes, uma neuropatia que eu tenho que dificulta a sensibilidade dos membros inferiores. Então, eu tenho dificuldade de calcular os passos. E aí, em vez de pisar, eu tropecei. Né? Não medi bem a altura do degrau. Pois é, eu estou aqui com a cara ainda lanhada e lambada para falar de um assunto que é muito importante, é muito revelador, que é a operação do Ministério Público, do grupo da Lava Jato, que identificou crimes de lavagem de dinheiro do senador do PSDB paulista, José Serra, por propinas pegadas na Odebrecht, a mesma que corrompeu o PT, a mesma que teve o seu então presidente, Marcelo Odebrecht, preso e até hoje cumprindo pena domiciliar em casa, na sua mansão do Morumbi. O senhor José Serra é um exemplo notório da lamentável política brasileira. Uma política corrompida, aquilo que o Bolsonaro chamou de política velha, que é o que o elegeu, que é o que transformou o ex-governador de São Paulo e ex-candidato a presidente Geraldo Alckmin num 5º colocado numa eleição presidencial e que, ele foi 2º colocado, né? Ele foi o 2º turno com o Lula e ele foi o 2º colocado, perdeu para o Lula no 1º turno e teve a desonra histórica de ter menos votos no 2º turno do que teve no 1º, o que é realmente um feito, né? Um feito para consagrar uma coisa que depois foi revelada a explicação. Mas depois não houve o fenômeno de decepção provocado no PSDB pelo senhor Aécio Neves, que era senador de Minas, que perdeu uma eleição para Dilma Rousseff ali no olho do visor, né? Uma diferença muito pequena e que passou a ser uma esperança de anti-PT, que logo foi dissolvida pelo fato de que imediatamente se descobriu, em primeiro lugar, que ele era um vagabundo, não ia trabalhar, ficava no Rio, na zona sul do Rio, com a mulher e o filho e raramente ia a Brasília. Imagina, ao Senado não ia mesmo, né? Aí se descobriu que, na verdade, o PSDB era uma oposição de fancaria, ou seja, não fazia oposição, fingia que fazia oposição. O PSDB, desde os tempos em que Lula apoiou a candidatura de Fernando Henrique ao Senado, Fernando Henrique perdeu para o Montoro, que foi o senador, mas ficou sendo o seu suplente, e quando o Montoro assumiu o governo de São Paulo, assumiu a senatoria e ficou sendo um líder que terminou chegando à presidência da República por 2 vezes. O José Serra faz parte desse grupo. O José Serra, ele começou na política estudantil, foi presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Ele era de um grupo chamado Ação Popular, era um grupo AP, era um grupo guerrilheiro, pegou em armas, era um grupo ligado à Igreja Católica. Esse grupo vinha de uma seita, digamos assim, chamada Juventude Universitária Católica, a JUC, e como presidente da UNE representou os estudantes no famosíssimo comício que derrubou o João Goulart, um comício pela reforma de bases. Ele foi inclusive orador do comício, representou os estudantes lá.
Então o Zé Serra tem uma linhagem que vem da esquerda armada e que vem da liderança estudantil. Ele foi o principal líder estudantil do Brasil, a UNE é a maior entidade de liderança estudantil, e que foi ao exílio, morou no Chile, lá conheceu Mônica, com quem se casou, e quando voltou, ele se uniu ao grupo do MDB e depois do PSDB. O PSDB foi uma dissidência liderada por Mário Covas, Fernando Henrique e o próprio Serra, quer dizer, o MDB ligado a Ulisses Guimarães, e foi uma dissidência criada para enfrentar, imaginam, a corrupção do MDB, que era dominada, controlada pelo governador paulista Orestes Quercia. O Serra foi lançado na política como técnico, ministro do Planejamento, o ministro forte de Franco Montoro. Franco Montoro era da Democracia Cristã, foi para o MDB, se elegeu senador, depois se elegeu diretamente governador, quando houve a volta da eleição direta, e fez um governo competente, honesto, nunca se falou de coisas de corrupção com o Montoro, e era o homem que o Serra tinha que honrar como se honrasse um pai, e ele desonrou. Então, a primeira pessoa que o Serra desonrou, antes dele mesmo, foi o Franco Montoro. Depois, o Serra se tornou um líder importante, foi prefeito de São Paulo, governador de São Paulo e até hoje é senador. No governo Fernando Henrique, houve uma grande surpresa, que ele foi um excelente ministro da Saúde e ele criou praticamente os genéricos no Brasil e um verdadeiro hábito novo contra o fumo. Ele, como antitabagista militante, criou isso no Ministério da Saúde. Depois disso, quando ele foi governador, é que ele praticou corrupção de forma deslavada, conforme já se vem demonstrando há muito tempo pela Lava Jato. Essa corrupção que a Lava Jato está investigando agora e que mandou fazer mandados de busca e apreensão em endereços dele e endereços da filha. Então, a Verônica, filha dele com a Mônica. Então você veja só que absurdo, que sujeito cínico que é o Zé Serra. Convenceu muita gente a votar nele, era tido como honesto, como oposição ao PT, apesar de ser um homem parlamentarista, tido como social-democrata, e, no entanto, traiu o Montoro, a herança do Montoro, que ele não honrou, depois traiu a si mesmo e ainda incluiu na corrupção a filha Verônica, que todo mundo que vive no entorno dele sabe que é a pessoa que ele mais ama no mundo. Olha que forma de amor que esse cara resolveu. Botou a filha no meio da corrupção, a filha era uma administradora de uma conta que hoje nós ficamos sabendo que tinha um fundo lá na Suíça de 40 milhões de reais. Um fundo que era administrado por elementos chamados de operadores, né? Era o caso, por exemplo, do Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, que era diretor da DESA e é chamado operador do PSDB. Pois bem, o senhor Serra vem da velha política, né, desde o tempo do Goulart, e entrou nesse momento em que o Brasil foi chocado pelos números e pelo impacto da corrupção do PT, no hábito da corrupção. O PSDB foi um partido que não fez oposição ao PT, porque também recebeu propina. E o PSDB, na verdade, sempre fez um jogo de faz de conta com o PT, que vem desde os tempos em que Lula, presidente do sindicato, apoiou Fernando Henrique Cardoso, que concorria numa sublegenda do PSDB a um cargo no Senado, perdeu a eleição para Franco Montoro, que se elegeu senador e depois assumiu o governo e o Fernando Henrique assumiu a posição no Senado. As propinas são clássicas de superfaturamento de obras de empreiteira numa estrada fundamental para São Paulo, uma estrada que faz a circunnavegação da capital paulista para evitar que a cidade
seja congestionada pelos caminhões que trazem carga, que passam por aqui só de passagem, né? Pois bem, o homem realmente meteu a mão na grana. Imagina que chegaram à conclusão de que, aliás, bloquearam uma conta de 40 milhões de reais. Quer dizer, não há nenhuma dúvida em relação a isso, não há nenhuma dúvida que o PSDB, não apenas com o Aécio e agora com o Serra, agora não, porque esse caso já vem de muito longe, era, digamos, coadjuvante do PT, fingindo oposição para fazer de conta que nós estávamos numa democracia e que depois se revelou uma coisa fantasiosa, mentirosa, de um telefonema do Aécio, inclusive foi muito condenado pela forma cafajeste com que ele se comportou, traindo a memória de novo do avô de quem nós falamos aqui. Pois bem, aí está o doutor Serra, escondido em quarentena no interior com a ex-mulher Mônica e trazendo à luz, primeiro, que apesar de todas as vicissitudes da Operação Lava Jato, que vem sendo boicotada de forma violenta e com muito apoio de muita gente boa, né? Pelo procurador-geral Augusto Aras, que o Bolsonaro nomeou à revelia da lista tríplice do Ministério Público e do próprio governo Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é um importante senador que boicota a Lava Jato. Mas a Lava Jato dá aí sinais de que, apesar de tudo, de estar sendo boicotada, de estar sendo perseguida, ela tem ainda esse tipo de revelação a fazer, que é nos lembrar que o PSDB não é um partido de santos, ao contrário, não é um partido de heróis, ao contrário, é um partido de bandidos, corruptos, ladrões e o que é pior, cínicos, hipócritas. Bom, por falar em hipocrisia, eu ia ficar só no assunto do Serra, mas o nosso capitão Cloroquina voltou a atuar. O presidente Jair Bolsonaro fez uma lei, que certamente não ficará para sempre, né, porque ele tem perdido nesse território, permitindo que não se use máscara em templo religioso e em comércio. Quer dizer, hoje, 62 mil mortos na Covid, o Brasil em segundo lugar no mundo em número de casos, e o senhor presidente da República continua agindo a favor do contágio, porque ele não acredita na ciência, não acredita na medicina e está provando uma outra coisa, que está todo mundo aí, olha, o presidente agora está muito cordato, não vai mais fazer comício na porta do palácio pedindo ato 5, intervenção militar. Não, agora ele negocia com o Supremo, negocia com o Congresso. Olha, tem uma coisa que eu vou chamar a atenção de você. Primeiro, o Bolsonaro está muito assustado por causa da prisão do Fabrício. Mais assustado ficará quando a mulher do Fabrício, a Márcia Aguiar, deixar de ser foragida e for presa. Lá na agenda da Márcia Aguiar, numa caderneta, os membros do Ministério Público que estão investigando o caso lá do peculato, não é rachadinha não, é peculato, crime grave. O crime que foi cometido lá no gabinete do Flávio Bolsonaro na Leste é grave, peculato associado à lavagem de dinheiro, à corrupção e à organização criminosa, quadrilha, tá? Pois é, então ele continua sendo o Bolsonaro de sempre, ele está assustado, está com medo de que a coisa termine respingando nele, não vai ser fácil que respingue, tem muita gente interessada que ele não saia da presidência para não haver uma eleição direta, principalmente a parte empresarial, que quer manter tudo como está para continuar dando as cartas, né, inclusive na nomeação de ministros. Então, agora ele permite que ninguém use máscara e mostra que ele continua o mesmo. Eu quero saber de onde essa gente tirou que o medo transforma a pessoa mais inteligente. O Bolsonaro está com medo, mas continua sendo o imbecil de sempre. E é isso que ele está fazendo com essa lei que permite
o uso de máscara em templo religioso e no comércio. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até amanhã eu volto. E só a verdade nos salvará.